Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 8 da Escola Dominical, o processo da salvação. E nessa oportunidade vamos falar de novo nascimento, fariseu, justificação, regeneração e santificação. A propósito, mais uma vez e em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste, sugiro que divulgue, curte, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique no gostei. Agradeço duplamente aos que já vêm fazendo tudo isso, alguns desde a primeira publicação nesse canal, e a Deus seja a glória. A lição 10, o processo da salvação, apresenta o texto áureo que segue. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Este versículo compõe a leitura bíblica recomendada em João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vamos ler todo o texto para comentá-lo em seguida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Tem uma outra tradução que, em vez de maravilhes, fica: não te admires de te ter dito. Comentando já a partir de agora, arrisco dizer que faço parte da maioria dos cristãos que leem a Bíblia e escolheria o versículo João, capítulo 3,16, como sendo o mais enfático da Bíblia. Vamos recitá-lo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, defendo que o capítulo 3 do Evangelho de João pode ser também o mais enfático da Bíblia, tendo em vista o conteúdo da conversa de Jesus com Nicodemos, nos 21 primeiros versículos dos 36 que compõem o capítulo. Sobre os fariseus, vale lembrar que se tratava de um grupo formado por religiosos do judaísmo com formação incerta. Embora o Antigo Testamento não cite a presença de fariseus, Flávio Joséfo registra a presença deles no ano 145 a.C. As principais doutrinas dos fariseus eram 8. 1. O livre-arbítrio do homem, pois assim foi criado por Deus. 2. Que a alma é imortal, pois mesmo após a existência terrena, continua vivendo e nunca morre. 3. Acreditavam na ressurreição do corpo, como referência a Atos capítulo 23, versículo 8. 4. Aceitavam a existência de anjos, mesma referência. 5. Que todas as coisas são dirigidas pela providência divina. 6. Que no mundo além, os justos serão galardoados e os maus castigados. 7. Que os maus serão presos em cadeias eternas, enquanto os justos gozarão a vida eterna. E, finalmente, 8. É que existem outros espíritos bons e maus além da alma humana.
No tempo de Herodes o Grande, próximo ao nascimento de Jesus, os fariseus somavam em torno de 6.000. Nos dias de Jesus, gozavam de grande prestígio e elevada credibilidade junto ao povo. A maioria das pessoas os consideravam grandes mestres e homens piedosos. Suas doutrinas rígidas afastavam o povo, exatamente como Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedisteis os que entravam. Ao longo do Novo Testamento, os fariseus aparecem várias vezes contestando Jesus e ouvindo duras palavras do Mestre. Talvez a pior parte da história dos fariseus seja terem preparado o terreno para Jesus ser crucificado, torcendo a verdadeira lei de Moisés e baseando-se nos preceitos e doutrinas forjados por homens. No entanto, em Lucas capítulo 14, versículo 1, há o registro de que Jesus comeu em casa de um chefe fariseu. Além disso, a própria visita de Nicodemos ao Senhor, de que trata o texto bíblico que estamos comentando, parece ter se dado em companhia de outros fariseus. Acrescente-se que esse fariseu Nicodemos e José de Arimateia sepultaram o corpo do Senhor Jesus, como está escrito em João capítulo 19, versículos 38 e 39. E ainda, Gamaliel, ilustre fariseu, defendeu os cristãos como está escrito em Atos capítulo 5, versículos de 34 a 39. Além disso, parece que a melhor informação sobre os fariseus é que o apóstolo Paulo foi um deles, educado aos pés de Gamaliel, como registra Atos capítulo 22, versículo 3, afirmando ser fariseu segundo a lei, em Filipenses capítulo 3, versículo 5. E mais, houve fariseus que seguiam a Jesus, como está registrado em Atos capítulo 15, versículo 5. Sobre Nicodemos, lemos que se dirigiu a Jesus chamando-o de Rabi, que era um termo pomposo e significava mestre ou grande mestre. Na verdade, muito já ouvi e falei sobre o fato de Nicodemos ter ido a Jesus à noite. Seria por receio de ser visto próximo ao mestre? De qualquer modo, melhor é ter ido à noite do que os que não foram em nenhum horário. Nicodemos disse a Jesus: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Em João capítulo 3, versículo 1, lemos que Nicodemos era fariseu e príncipe dos judeus, o que nos leva a defender que era integrante do Sinédrio, formado por 70 judeus, além do sumo sacerdote. O mesmo Sinédrio que prendeu e articulou a condenação de Jesus à morte junto a Pilatos. É difícil afirmar se Nicodemos defendeu ou não Jesus junto ao Sinédrio, ou seja, se já havia nascido de novo ou não naquele momento. Examinando a harmonia dos evangelhos ou bíblias cronológicas, verificamos que antes do encontro com Nicodemos, Jesus havia operado apenas, mesmo não sendo pouco, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, na Galileia, como registrado em João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. No entanto, o modo como Nicodemos se dirige ao Senhor abre a possibilidade de ter conhecido outros sinais operados por Jesus, além do que registram as Escrituras. Jesus leva o tema da conversa para, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, acrescentando a necessidade de nascer da água e do Espírito. O nascimento do Espírito se refere a nascer do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E mais, nascer da água significa nascer da palavra de Deus, como está escrito em João capítulo 15, versículo 23. Sobre isso,
ainda neste canal, uma lição 7, a necessidade do novo nascimento, quando comentamos de modo bastante denso essa importante doutrina. Mesmo assim, importa dizer que se trata de uma verdade bíblica pouco pregada ou ensinada, lamentavelmente, mesmo sendo de fundamental importância para a vida cristã. Aproveito para lembrar que o novo nascimento não envelhece. Por que é importante dizer isso? Se um irmão ou irmã, estando na igreja, mesmo com cargos ou criado no Evangelho, e comete pecado grosseiro, faço coro aos que afirmam que essa pessoa jamais nasceu de novo. Do contrário, ficaremos na expectativa de alguém nascer, deixar de nascer e voltar a nascer. No caso do cristão que se desvia, se reconcilia e se desvia outra vez, o que não faz sentido. Ainda mais que o próprio Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, continuando, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Comento agora, nunca vos conheci é diferente de não me lembro de você ou não te conheço mais. Na verdade, o Senhor dirá o equivalente a vocês jamais fizeram parte do meu reino. Ou como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os que são seus. Na gíria de hoje, diria que Jesus deu o papo reto a Nicodemos e funcionou. Tanto é verdade que, após a crucificação e morte e antes da ressurreição do Senhor, Nicodemos aparece com José de Arimateia coordenando publicamente um sepultamento digno do corpo de Jesus, indicando que, além de aprender a doutrina, Nicodemos de fato nasceu de novo, segundo as Escrituras. Indo mais direto à proposta dessa lição 10, o processo da salvação, lembro que as principais correntes da teologia concordam que há 3 pilares da salvação e cada qual se caracteriza por uma palavra que define ou ilustra cada um deles, que são justificação, regeneração e santificação. Vamos ao primeiro pilar, justificação. A palavra justificar é termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais. O réu está perante Deus, o justo juiz, mas, ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. O substantivo justificação ou justiça significa o estado de aceitação para o qual se entra pela fé. Essa aceitação é dom gratuito da parte de Deus, posto à nossa disposição pela fé em Cristo. É o estado de aceitação no qual o crente permanece. Apesar de seu passado pecaminoso e de imperfeições no presente, o crente goza de completa e segura posição para com Deus. Justificado é o veredito divino e ninguém o poderá contradizer. Como está em Romanos capítulo 8, versículo 34. Essa doutrina assim se define. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, somente por nos ser imputada a justiça de Cristo que se recebe pela fé. Justificação é primeiramente uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, porém agora goza de absolvição. Antes estava sob a condenação, mas agora participa da divina aprovação. Justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo.
Corte Suprema da República pode perdoar o criminoso, mas não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Mas a Deus é possível efetuar ambas as coisas. Ele apaga o passado, os pecados e ofensas, e, em seguida, trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. Resumindo, que é exatamente a justificação? Podemos defini-la da seguinte maneira: justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele, 1. Considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós. E 2. Declara-nos justos à vista dele, o próprio Deus. John Murray faz uma importante distinção entre regeneração e justificação. Para ele, regeneração é um ato de Deus em nós. Justificação é um julgamento de Deus a nosso respeito. A distinção é como a diferença entre o ato de um cirurgião e o ato de um juiz. O cirurgião, ao remover um câncer interno, faz algo em nós. Diferente do médico, o juiz dá um veredito concernente à nossa condição judicial. Se somos inocentes, ele o declara de acordo com isso. A pureza do Evangelho está em ligação estreita com o reconhecimento dessa distinção. Se justificação for confundida com regeneração ou com santificação, então a porta está aberta para a distorção do Evangelho em sua essência. A justificação ainda é o elemento sobre o qual o conceito de Igreja do Senhor fica de pé ou cai. O segundo pilar é regeneração. Em João capítulo 3, versículos de 1 a 8, Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. E a nossa leitura recomendada foi exatamente João capítulo 3, versículos de 1 a 7. A regeneração, ou o nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus, isto é, receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Apresentamos a seguir 6 importantes fundamentos do novo nascimento. O primeiro fundamento: a regeneração é a nova criação e transformação da pessoa, efetuadas por Deus e o Espírito Santo. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao crente. E este se torna um filho de Deus e uma nova criatura. Já não se conforma com este mundo, mas é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O segundo fundamento: a regeneração é necessária porque, à parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Terceiro fundamento: a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pilares, volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O quarto fundamento: a regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito. Vive uma vida de retidão, ama aos demais crentes, evita uma vida de pecado e não ama o mundo. Quinto fundamento: quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e vitorioso de agradar a Deus e de evitar o mal. Mediante uma comunhão profunda com Cristo e a dependência do Espírito Santo. Sexto fundamento: aqueles que continuam vivendo na imoralidade e nos caminhos pecaminosos do mundo, seja qual for a religião que professam, demonstram que ainda não nasceram de novo.
Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo durante nossa vida terrena. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e amor sincero. O terceiro pilar é santificação. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Além disso, podemos apoiá-la em 8 fundamentos a seguir. Além do termo santificar, o padrão bíblico da santificação é expresso em atos como amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o pensamento, como está em Mateus capítulo 22, versículo 37. Ser irrepreensível em santidade, aperfeiçoando a santificação, a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Além do termo santificar, ser sincero e sem escândalo, liberto do pecado, morto para o pecado, para servir à justiça para a santificação, guardando os mandamentos de Deus e vencendo o mundo. Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual Ele, o Senhor, liberta da escravidão e do poder do pecado. Nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós fruto do Espírito e nos capacita a viver uma vida vitoriosa de dedicação a Deus. Segundo fundamento, esses termos não subentendem uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado, demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei e na inculpabilidade desse crente diante do mundo. O cristão, pela graça que Deus lhe deu, morreu com Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado, especialmente os pecados grosseiros. Por essa razão, não precisa nem deve pecar, e sim obedecer à necessária vitória em seu Salvador Jesus Cristo. Mediante o Espírito Santo, temos a capacidade para não pecar, embora nunca cheguemos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado. Terceiro fundamento. A santificação no Antigo Testamento foi a vontade manifesta de Deus para os israelitas. Eles tinham o dever de levar uma vida santificada, separada da maneira de viver dos povos à sua. De igual modo, a santificação é um requisito para todo crente em Cristo. As Escrituras declaram que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quarto fundamento. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé, pela união com Cristo em sua morte e ressurreição, pelo sangue de Cristo, pela palavra e pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo no seu coração. Quinto fundamento. A santificação é uma obra de Deus, com a cooperação de seu povo. Para cumprir a vontade de Deus quanto à santificação, o crente deve participar da obra santificadora do Espírito Santo, ao cessar de praticar o mal, ao se purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, e ao se guardar da corrupção do mundo. Sexto fundamento. A verdadeira santificação requer que o crente mantenha profunda comunhão com Cristo, mantenha comunhão com os crentes, dedique-se à oração, obedeça à palavra de Deus, tenha consciência da presença e dos cuidados de Deus, ame a justiça e odeie a iniquidade, mortifique o pecado, submeta-se à disciplina de Deus, continue em obediência e seja cheio do Espírito Santo. Sétimo fundamento. Segundo o Novo Testamento, a santificação não é descrita como um processo lento de abandonar o pecado pouco a pouco. Pelo contrário, é apresentada como um ato definitivo, mediante o qual o crente, pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado, a fim de viver para Deus.
Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação é descrita como um processo vitalício, mediante o qual continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da carne. Somos progressivamente transformados pelo Espírito à semelhança de Cristo. Crescemos na graça e devotamos maior amor a Deus e ao próximo. O oitavo fundamento. A santificação pode significar uma outra experiência específica e decisiva à parte da salvação inicial. O crente pode receber de Deus uma clara revelação da sua santidade, bem como a convicção de que Deus o está chamando para separar-se ainda mais do pecado e do mundo e a andar ainda mais perto de Deus. Com essa certeza, o crente se apresenta a Deus como sacrifício vivo e santo e recebe da parte do Espírito Santo graça, pureza, poder e vitória para isso. Concluindo, falamos de novo nascimento, falamos de fariseus, falamos do pilar da doutrina da salvação, justificação, falamos do pilar regeneração e falamos do pilar santificação. Falamos dos pilares da doutrina da salvação, justificação. Falamos do pilar regeneração e falamos do pilar santificação. Por fim, dirijo-me a você que ainda não foi a Jesus, sugerindo que você faça parecido com Nicodemos. Seja à noite ou dia, com muita ou pouca gente, mas vá. Ir à noite pode significar o comparecimento, a devoção, a aceitar Jesus diante de poucas pessoas, mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós. Pode ser uma forma que a gente pode fazer essa comparação de ir a Jesus à noite, ou ir de dia, quando aqueles cultos grandes, num domingo à noite, numa igreja grande, que a gente chama de cruzadas, que a gente chama de campanhas, enfim, pode ser também, mas o importante é ir a Jesus, porque isso é a coisa mais importante que todo ser humano, seja rico ou seja pobre, seja de país desenvolvido ou seja do terceiro mundo, é a coisa mais importante que todo ser humano precisa fazer, e precisa fazê-lo enquanto está vivo. Mais uma vez, essa lição ressaltou também a importância de nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Isso vale para a pessoa de qualquer religião, vale para a pessoa com qualquer cargo ou sem cargo, vale para homem, vale para mulher, vale para ricos e vale para pobres. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela ministração da Tua Palavra, por mais este comentário desta lição para a classe de escola dominical. Ajuda, Senhor, os professores que vão se valer, em parte, de alguma maneira, do que aqui foi relatado, do que aqui, Senhor, estamos expondo segundo as Tuas revelações, segundo a Tua bondade, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Também te pedimos a Tua bênção, Senhor, para as pessoas que estão assistindo, mesmo não sendo professores, que já estão na fé, que já temem ao Senhor, que já estão em Cristo, que já nasceram de novo. Também te oramos, Senhor, para aqueles que precisam ainda aceitar a Ti como Salvador. Ó Senhor, que a Tua multidão de misericórdias o alcance, que a Tua graça os alcance, que o Teu nome seja glorificado, que eles se arrependam, que creiam e sejam salvos. Recebe, Senhor, portanto, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado com esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique no gostei. Em nosso próximo encontro, comentaremos a lição 12, Perseverando na Fé. Então até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.